Algumas pessoas tentam burlar os caminhos do estudo e do trabalho sério para viver dos seus próprios recursos e acham que estão no direito de dar golpes em outras pessoas que batalharam para ter uma condição melhor de vida. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Muleiro e hoje eu vou contar a história da Kelsey Turner. Ela nasceu dia 5/3/1993 na cidadezinha de Norfolk, no estado da Virgínia. Ela era a filha mais nova da Samantha Ingram e do Christopher Ingram. Já no começo da adolescência, a família se mudou para o Arkansas. Só que pouco tempo depois, os pais dela se divorciaram. Então o pai voltou para o estado da Virgínia e elas continuaram a morar no Arkansas. A Kelsey foi se tornando uma jovem muito bonita. Ela tinha um corpo escultural, cabelos loiros, olhos claros, um rosto muito bonito. Só que desde cedo ela já demonstrava que não gostava muito de estudar. Então ela não tinha interesse nenhum de ir para a escola, matava a aula e ela realmente não via futuro nos estudos. Como muitas outras jovens da idade dela, ela tinha um sonho de ser modelo, ser famosa e ser muito rica. Quando ela completou 17 anos, ela começou a namorar e logo em seguida ela engravidou. Os dois adolescentes acabaram se casando, só que o casamento durou cerca de um pouco mais de um ano, e então ele foi embora e deixou a Kelsey com a criança. Como ela havia abandonado a escola e não tinha um emprego fixo, ela aproveitou que tinha um corpo muito bonito e começou a tirar fotos sensuais e mandar para as editoras de revistas masculinas. Não demorou muito tempo e uma das editoras a chamou para fazer um teste. E então ela começou a fazer alguns trabalhos esporádicos ali para algumas revistas masculinas. A Kelsey cuidava muito bem do corpo, dos cabelos, ela era muito vaidosa, só que ela não tinha esse mesmo cuidado com a filha. Ela era muito negligente na educação da menina. Aos poucos, sua carreira foi deslanchando e ela começou até a ganhar um bom dinheiro com os trabalhos. Mas só que ela gastava todo o dinheiro muito fácil. Ela usava o dinheiro para fazer procedimentos estéticos, comprar roupas caras, se envolvia com vários homens, enfim, o dinheiro não rendia. Quando a Kelsey completou 23 anos, ela se envolveu com outro rapaz e ela acabou engravidando novamente. E mais uma vez, como todos os outros relacionamentos que ela teve, também não deu certo. O rapaz acabou indo embora e não quis saber de assumir a criança. Dessa vez, ela teve um menino. Por causa da pausa que ela teve que dar durante a gravidez, e pouco tempo após a gestação, os trabalhos começaram a ficar bem mais escassos. Então a Kelsey teve uma ideia. Como a maioria das blogueiras hoje em dia, ela então criou a rede social dela e lá ela postava fotos com roupas luxuosíssimas, em viagens, enfim, aquela vida de glamour. Ela tentava demonstrar que ela levava uma vida perfeita e muito sofisticada. Só que agora ela tinha 2 crianças para criar e não tinha dinheiro suficiente para isso. Mas mesmo assim, nas redes sociais, ela tentava sempre demonstrar que a vida dela estava maravilhosa e que ela vivia em meio a muito luxo. Só que isso era muito fora da realidade da vida dela. Em 2016, a filhinha mais velha começou a passar por sérios problemas psicológicos. Inclusive, a menina ficou um bom tempo sem falar nada. Ela simplesmente ficou muda. Por causa disso, ela acabou sendo encaminhada para tratar a menina com o renomado psiquiatra infantil, o Dr. Thomas Burchard. Nessa época, ele já tinha 68 anos. Ele era um homem idoso, muito gentil, muito inteligente,
com várias graduações, vários prêmios de reconhecimento pelo seu trabalho. Ele gostava muito de ajudar as pessoas, inclusive ele fazia parte de várias entidades assistenciais e ajudava várias crianças necessitadas. Só que o tratamento da menina durou mais ou menos uns 3 a 4 anos, porque ela tinha um problema bem complexo. Então ele e a Kelsey passaram a ter bastante contato. Só que o sentimento que ele nutria pela Kelsey era um sentimento como se fosse de pai e filha. Não tinha nenhuma segunda intenção por trás disso. Ele realmente queria muito ajudar aquela família. Quando o Dr. Thomas completou 71 anos, ele começou a apresentar alguns sinais de esquecimento, de muita distração. Começou a ficar com um comportamento bem esquisito. E foi constatado que esses eram os primeiros sinais da doença de Alzheimer. Mas mesmo assim, o médico não queria parar de trabalhar. Ele gostava muito do que ele fazia. Então, como ele começou a ficar muito esquecido, ele passou a andar com uma agendinha, onde ele anotava as contas bancárias, senhas, enfim, medicamentos, horários que tinham que ser tomados, para que ele não esquecesse das coisas principais. Só que a Kelsey, como não era boba nem nada, ela começou a perceber esses sinais de vulnerabilidade no idoso. Então ela teve uma ideia. Ela começou a chorar, a contar a situação dela, a dizer que estava passando por um período muito difícil na vida dela, que a sua situação financeira era péssima, e realmente era, né? Mas ela começou a fazer um drama tão grande e o médico era tão bondoso e, de certa forma, ele já estava apegado à menina, afinal já eram mais de 3 anos tratando a criança. Então ela começou a pedir dinheiro. No começo ele deu uma certa quantia e então depois de um tempo ela pedia mais, passava mais uma semana, ela contava uma outra história e pedia mais dinheiro. Então ela percebeu que essa estratégia estava dando certo e ela passou a pedir cada vez mais dinheiro. O médico estava dando altas quantias para ela quase toda semana, mesmo porque o estado dele já começou a se deteriorar. E ele nem lembrava que tinha liberado quantias em dinheiro para ela nas semanas anteriores. A Kelsey começou a explorar o médico sem dó nem piedade. E somando todos os valores que ele tinha dado, já dava uma pequena fortuna. Só que ela não usava esse dinheiro para nada em casa. Ela usava para fazer cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, comprava roupas caríssimas. Ela inclusive alugou um carro, mas não era um carrinho não comum. Tudo dela tinha que ser muito luxuoso. E ela continuava ali nas redes sociais, ostentando uma vida de pura ilusão, pura mentira. Só que as crianças eram cada vez mais negligenciadas. Elas andavam mal vestidas, sujas, tinham fome. E então o pai da menina mais velha ficou sabendo da situação. Ele entrou com um pedido de custódia e facilmente ele conseguiu tomar a menina dela. Ela também não relutou muito, entregou a menina e ele levou a menina embora para morar com ele. A Kelsey deu graças a Deus, né, que era um trabalho a menos. Mas assim como o Dr. Thomas tinha períodos de esquecimento, ele também tinha períodos ali de pura lucidez. E então ele ficou sabendo que a menina foi levada pelo pai e ele ficou muito nervoso, e ainda mais quando ele soube o motivo, que era a falta de higiene, falta de condições, falta de dinheiro, e ele ficou muito bravo com toda essa situação. Afinal de contas, ele tinha doado muito dinheiro para Kelsey e esse dinheiro era para cuidar das crianças. E então ele pediu para ela não pisar mais no consultório, já que a paciente dele não morava mais com ela, e ele também não daria mais nenhum tipo de ajuda. Só que a Kelsey ficou furiosa e falou que se ele não continuasse dando altas quantias de dinheiro para ela iria espalhar para todo mundo, inclusive na imprensa, que o Dr. Thomas abusava dela e dos filhos dela. O médico ficou horrorizado e acabou cedendo às chantagens da Kelsey. Afinal de contas, ele era um médico muito respeitado na comunidade
e não poderia, a essa altura da vida, ficar com a reputação abalada. E então, se sentindo muito acuado, ele acabou dando uma grande quantia em dinheiro para ela e falou: toma, pega esse dinheiro, some, vai viver a sua vida. A Kelsey pegou o dinheiro e se mandou. E então ela resolveu se mudar, inclusive, para Las Vegas. Ela achou que ela ia ter uma vida luxuosa por muito tempo. E então ela foi viver a vida dela lá de luxo, de futilidades, e deixou o Dr. Thomas em paz por alguns meses. Ela sumiu. Só que, obviamente, nas mãos dela, o dinheiro não ia durar muito tempo, né? E depois de mais ou menos uns 3 meses, ela apareceu no escritório do Dr. Thomas exigindo mais dinheiro. Mas só que esse dinheiro não rendia nada, né? Porque ela gastava tudo assim rapidamente. E ela continuou ali pedindo dinheiro, chantageando. A saúde do médico também foi se deteriorando cada vez mais. E ela ali sempre em cima, pressionando, querendo dinheiro e ele cedendo. Só que num determinado dia, o médico acabou avisando a secretária dele que ele iria fazer uma visita para Kelsey na casa dela, para ver como estavam as coisas e para ver também como ela estava vivendo. A secretária já desconfiava, aliás, ela já tinha certeza, né, que a Kelsey não tinha uma boa índole, mas ela não conseguiu convencer o idoso a não ir visitá-la. Após esse dia, o Dr. Thomas Brasher nunca mais foi visto. Ele não voltou mais ao consultório. Não se tem muitos detalhes sobre a família dele, se ele tinha filhos, se ele tinha esposa. Só o que se sabe é que essa assistente dele era uma senhora, também de meia idade, que se chamava Judy Heather e que trabalhava há muitos anos ao lado do Dr. Thomas. Ela era uma pessoa de extrema confiança dele. Após dias de procura, um grupo de turistas que ia passando próximo ao deserto de Nevada, um carro que parecia estar ali abandonado. Eles então se aproximaram, o carro estava destrancado e eles observaram que o interior do veículo tinha sinais de luta e de que alguém havia se ferido. Então um deles teve a ideia de abrir o porta-malas. E então eles tiveram uma visão muito triste. O corpo do Dr. Thomas Brasher estava lá dentro e apresentava graves sinais de espancamento. Rapidinho, os policiais descobriram que o carro estava alugado no nome da Kelsey Tanner. E indo lá na locadora de carros, eles acabaram descobrindo o endereço dela. Só que quando chegaram lá na casa, já não havia mais ninguém. A casa estava abandonada, cheia de produtos de limpeza, garrafas vazias espalhadas pelo chão, com sinais claros de que alguém havia tentado fazer uma limpeza rigorosíssima na casa. Inclusive, o cheiro de produto era muito forte. Então, isso levou os investigadores a crer que ali havia sido cometido um crime. Conversando ali com a vizinhança, eles descobriram que a Kelsey morava com um filhinho de 4 anos e com um namorado que se chamava John Logan Kenninson. É claro que nenhum deles trabalhava, né? Descobriram também que a casa era constantemente frequentada por um casal de amigos da Kelsey. O nome desse casal era Diana e o Jeremy. Então eles passavam ali longas horas ouvindo música, fumando, bebendo, porque é claro, ninguém ali trabalhava. E aí levaram ele para a delegacia, deram um aperto nele e ele acabou confessando que nesse dia eles estavam todos lá na casa da Kelsey e que inclusive o Dr. Thomas chegou lá e que ela não gostou muito da visita não. Ela acabou conversando ali com ele um pouco e, como era de costume, ela acabou pedindo mais dinheiro ao idoso. Só que ele não quis dessa vez fornecer mais dinheiro para ela não. E acabaram tendo uma discussão ali que foi começando a ficar muito acalorada. Segundo o Jeremy, quando ele viu que as coisas iam começar a ficar mais complicadas, ele pegou a Diana e foram embora. Mas só que ele falou que até essa altura o homem estava bem, não tinha nada de agressão, só estavam ali tendo uma discussão, mas que ele achou que não ia dar em nada. Então a polícia foi conversar com a Judy Heather, que
era aquela assistente de muitos anos do Dr. Thomas, e ela contou ali algumas particularidades do médico, contou que ele estava sofrendo de mal de Alzheimer e que ele andava sempre com um caderninho, ali como eu citei anteriormente, com algumas contas bancárias e algumas senhas, e que inclusive esse caderninho havia sumido. Descobriram também que após o desaparecimento do médico, foram feitos saques de grandes quantias em dinheiro, em vários bancos diferentes. Então eles ligaram os pontos, né? Dr. Thomas foi encontrado morto, a Kelsey e o namorado desapareceram, foram realizados grandes saques nas contas bancárias do médico e o caderninho de senhas desapareceu, né? A Kelsey se achava tão esperta, mas ela deu um grande vacilo. Apenas 3 semanas após o crime, ela e o namorado foram pegos com a boca na botija num banco lá na Califórnia, tentando sacar mais dinheiro. Só que como as contas estavam bloqueadas, eles não conseguiram. Como já havia sido emitido um alerta, a polícia foi chamada e eles foram presos. Só que é claro, né? Eles deram uma de desentendidos e negaram tudo. Disseram que não tinham nada a ver com o crime, que nem sabiam por onde andava o Dr. Thomas. Assim que aquela amiga dela, a Diana, ficou sabendo da prisão dos dois, ela já rapidinho correu para a delegacia e foi prestar um depoimento, porque ela ficou morrendo de medo que eles contassem alguma outra versão e colocassem a culpa toda nela. Segundo a versão dela, no dia dos fatos, ela viu que a Kelsey começou a discutir com o Dr. Thomas, então realmente ela decidiu ir embora. Só que antes de sair, ela viu que a amiga já começou a ficar agressiva e deu um tapa no idoso. Ele ficou assustado e correu para dentro de um outro cômodo e se trancou. Só que quando eles estavam saindo, a Diana e o Jeffrey ouviram um barulho de porta sendo arrebentada, caindo no chão, uma gritaria, e então eles voltaram para ver o que estava acontecendo. Quando eles entraram na casa, eles viram o Dr. Thomas com o nariz sangrando, já estava bem machucado, e o John com o taco de beisebol na mão, indo para cima do homem sem dó. E eles ficavam a todo momento querendo mais dinheiro. Só que o idoso já não estava aguentando, já tinha apanhado muito, ele já começou a apresentar bastante confusão mental. A Diana ficou desesperada. Então a Kelsey acalmou a amiga e pediu que eles ajudassem a levar o Dr. Thomas para o carro, que eles iriam levá-lo para o hospital. A Diana e o Jeffrey então resolveram ajudar. Chegando lá na garagem, tinha 2 carros, o carro alugado no nome da Kelsey e o carro do John, namorado dela. Eles colocaram o Dr. Thomas no banco traseiro do carro da Kelsey e ela pediu que a amiga voltasse para dentro da casa, pegasse vários produtos de limpeza e começasse a limpar tudo ali para tirar todos os vestígios da violência. Segundo a Diana, ela e o Jeffrey estavam morrendo de medo. Só que então ela começou a ouvir mais barulhos de espancamento. Ela correu para fora, ficou desesperada e a Kelsey então deu um grito com ela e ordenou que ela voltasse imediatamente para dentro da casa e só saísse de lá quando estivesse tudo devidamente limpo. Foi nesse momento que ela entendeu que eles iriam acabar com a vida do Dr. Thomas. E então os 2 veículos saíram da garagem, demoraram algumas horas e depois voltaram os 2 somente no carro do John. O carro da Kelsey não foi mais visto. O advogado da Diana rapidamente propôs um acordo. Ela testemunharia contra o casal e, em troca, receberia apenas uma acusação de obstrução de justiça, pegando assim mais ou menos cerca de 3 anos de detenção. O John e a Kelsey começaram então aquele joguinho de empurra-empurra, né? Cada um falava que foi o outro que cometeu o crime, mas a polícia conseguiu várias provas substanciais e não teve como negar que os 2 tiveram ampla participação no crime. O John foi considerado culpado e pegou uma pena de 45 anos de detenção, com direito a pedir a liberdade condicional após 20 anos. Já a Kelsey, quando foi presa,
acabou descobrindo que estava grávida do terceiro filho, então isso acabou atrasando mais o julgamento dela. Eles esperaram ela dar à luz na cadeia. Ela teve uma menininha que acabou sendo levada junto com um menininho de 4 anos para ficar sob custódia do Estado, já que nenhum dos familiares dela quis se responsabilizar pelas crianças. Então, em janeiro de 2023, ela se declarou culpada, sendo sentenciada a 25 anos de prisão, podendo pedir liberdade condicional após 10 anos. Deu para perceber que levantar cedo, trabalhar e cuidar dos filhos não era uma das prioridades dela, né? E que quando ela conheceu o médico e viu suas fragilidades, ela descobriu a galinha dos ovos de ouro. Infelizmente, o que mais tem no mundo é gente assim, né? Que quer se dar bem às custas dos outros. O Dr. Thomas perdeu a vida por ser uma pessoa gentil, bondosa e gostar de ajudar o próximo. E esse, pessoal, foi o nosso caso de hoje. Eu quero agradecer quem ficou comigo até agora e fazer aquele pedido, né? Para curtir, se inscrever e se quiser deixar um comentário também, eu vou ficar muito feliz. Fiquem com Deus, beijo e tchau, tchau!